Gente, bom dia. Nós estamos aqui no livro Conhecendo Mais de Deus, conhecendo mais de como Deus pensa, apesar que nós não sabemos, porque Deus pode mudar a opinião assim como nós mudamos. Ele muda de opinião, né? Então, assim, mas como Deus pensou, como Deus agiu, né? E como ele pode agir novamente, né? Lemos aí Levítico, que é o livro Levítico depois de Êxodo, capítulo 1 todo, né? Deus fala de como você fazer as ofertas para ele, ofertas queimadas, quais os animais que ele gostaria que fizesse, de que forma que fizesse, qual mão deveria colocar, se deveria tirar os intestinos, as pernas, se deveriam ser lavados com água, e quem deveria ser o sacerdote, e depois colocar fogo neles. Então aí, se você quiser saber mais como as pessoas faziam ofertas para Deus, para a remissão dos pecados, para agradar a Deus passado, você pode ver esse vídeo anterior, por gentileza, tá? Bom dia para você. Agora vamos aqui no capítulo 2, versículo 1. Eu vou aqui ficar no 17 do versículo 1 para vocês acompanharem, né? Versículo 14 do capítulo 1 de Levítico. No entanto, se o sacerdote oferecer aves como oferta queimada para Deus, Pai de Jesus, apresentará sua oferta dentre as rolinhas, coitadas rolinhas, né? Ou dentre os pombos novos. Versículo 15. O sacerdote apresentará a rolinha aos pombos novos junto ao altar de Deus, Pai de Jesus. E o sacerdote cortará o pescoço da ave, da rolinha ou da pomba nova, pomba. O sacerdote cortará o pescoço da ave, que é a pomba ou a rolinha, com a unha. Cortará o pescoço com a unha e fará fumegar, depois coloca no altar e coloca fogo, mas deixará que o sangue das aves ou de qualquer outro animal escorra na lateral do altar de Deus, Pai de Jesus. Versículo 16. O sacerdote deve tirar o papo e as penas e jogá-los ao lado do altar, ao lado leste de Deus, onde ficam as cinzas. Versículo 17. O sacerdote abrirá a ave, que é a rolinha ou a pomba, entre as asas, sem dividi-la em duas partes. Então o sacerdote fará a rolinha ou a pomba fumegar no altar de Deus, botar fogo nelas. É uma oferta queimada, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para de Jeová, que é para Deus, Pai de Jesus. Agora vamos ao capítulo 2. Se alguém apresentar uma oferta de cereais a Jeová, essa oferta terá de ser de farinha fina. Farinha de trigo, farinha fina. Essa pessoa deve derramar azeite nela e pôr olíbano sobre a farinha. Versículo 2. Depois, ele a levará aos filhos de Arão, que são sacerdotes, e o Arão é sacerdote. E os sacerdotes, que Arão, irmão de Moisés, e os sobrinhos de Moisés, apanhará um punhado de farinha fina com o azeite e todo o olíbano. Ele os fará fumegar no altar como apresentação da oferta inteira, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová, Pai de Jesus. Versículo 3. O que sobrar da oferta de cereais pertencerá a Arão, que é o sacerdote mais velho, mas também pode pertencer aos seus filhos, vai pertencer aos filhos de Arão, que são sacerdotes também que Deus escolheu, como algo santíssimo das ofertas queimadas por fogo, Jeová. Versículo 4. Se você apresentar uma oferta de cereais assada lá no forno, ela deve ser de farinha fina, pães em forma de anel, feitos com azeite e sem fermento. Os pães achatados sem fermento, untados com azeite. Deus não gostava de fermento não, hein?
pães em forma de anel, pão redondinho assim, ó, em forma de anel, como se fosse o quê? Rosquinha, né? Rosquinha de nata. Versículo 5. Se a sua oferta for uma oferta de cereais preparada na frigideira, deve ser de farinha fina, misturada com azeite sem fermento. Versículo 6. Deve ser quebrada em pedaços e você deve derramar azeite sobre ela. É uma oferta de cereais para Deus. Versículo 7. Se a sua oferta for uma oferta de cereais preparada numa panela, deve ser feita de farinha fina com azeite. Versículo 8. Você deve levar a Jeová, Pai de Jesus, a oferta de cereais feita com esses ingredientes que ele pediu, e essa oferta será apresentada ao sacerdote Arão e aos seus filhos, que levará essa oferta de cereais para perto do altar de Deus. Versículo 9. E o sacerdote Arão, seus filhos, retirará uma porção da oferta de cereais como representação da oferta inteira e a fará fumegar no altar, botará fogo como oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová, Pai de Jesus. Versículo 10. O que sobrar da oferta de cereais vai pertencer a Arão, que é o sacerdote, e aos seus filhos, os filhos de Arão, que são sacerdotes também, que Deus escolheu, como algo santíssimo das ofertas feitas por fogo para Jeová, a Jeová. Versículo 11. Nenhuma oferta de cereais que vocês apresentarem a Jeová, Deus, Pai de Jesus, deve ser feita com fermento, tá? Ele não gosta de fermento, pois vocês não devem fazer fumegar fermento. Não pode botar fogo em fermento, nem mel, não pode botar fogo em mel, como oferta feita por fogo a Jeová, hein? Versículo 12. Vocês podem apresentar a oferta de cereais a Jeová como oferta das primícias, as primeiras frutos, o que nasceu, o primeiro quiabo que nascer é de Deus, ao altar como aroma agradável. Versículo 13. Toda oferta de cereais que você fizer deve ser temperada com sal. Não deixe faltar o sal do pacto do seu Deus na sua oferta de cereais. Então Deus não gostava de nada sem sal. Você apresentará sal junto com todas as suas ofertas. Versículo 14. Se você apresentar a Jeová a oferta de cereais, os primeiros frutos maduros que você adquirir, né, na sua plantação, você deve trazer cereais novos, torrados no fogo, grãos novos esmagados, como oferta de cereais dos seus primeiros frutos maduros. Ele gosta que você pegue os primeiros. 15. Você deve pôr azeite e olíbano sobre os frutos. É uma oferta de cereais. Sobre a oferta de cereais, ele gosta de azeite. Versículo 16. O sacerdote fará fumegar, botará fogo, uma porção dos grãos esmagados. Ele vai pegar uma porção e vai botar fogo. E misturados com azeite, como representação de oferta inteira. E todo o olíbano, eu vou ver o que é olíbano, que eu antes esqueci, como uma oferta feita por Jeová, por fogo a Jeová. Capítulo 3. Se alguém oferecer um sacrifício de participação em comum, e se o apresentar dentre os bois, agora é de boi, quer macho, quer fêmea, deve apresentar um animal sadio, bom, perante Jeová. Versículo 2. Ele deve pôr a mão sobre a cabeça do boi, né, que é a sua oferta, e ela, né, a oferta será abatida, assassinada, matada, à entrada da tenda de reunião de Deus. E os filhos de Arão, que são sacerdotes, e aspergirão sangue em todas as laterais do altar de Deus. Versículo 3. Ele, o sacerdote, apresentará parte do sacrifício do boi de participação em comum como oferta feita por fogo a Jeová. A gordura que envolve os intestinos, toda a gordura que adere aos intestinos do boi. Versículo 4. E os 2 rins do boi, com a gordura que há sobre a gordura que há sobre os rins do boi, na região também lombar do boi, essa gordura, ele removerá
a membrana gordurosa do fígado, junto com os rins do boi. Versículo 5. Os filhos de Arão, sacerdotes, farão todas essas coisas fumegar, botar fogo no altar de Deus, por cima da oferta queimada, colocada sobre a lenha que está no fogo. É uma oferta feita por fogo, de aroma agradável para Jeová, Pai de Jesus. Versículo 6. Se a oferta dele, dessa pessoa, a Jeová, como sacrifício de participação em comum, for dentre as ovelhinhas e as cabras, eles devem apresentar a cabra ou ovelha, um animal sadio, quer macho, quer fêmea, tem que ser sadio. Versículo 7. Se apresentar um carneirinho como sua oferta a Jeová, ele o apresentará perante Jeová, o carneirinho, né? Versículo 8. O sacerdote porá a mão sobre a cabeça do carneirinho, que é a oferta para Deus, e essa oferta, que é o carneirinho, será abatida, matada. Existe matada? Diante da tenda de reunião de Jeová, Pai de Jesus. Os filhos de Arão, que são sacerdote, aspergirão o sangue da ovelhinha em todas as laterais do altar de Deus. Versículo 9. Ele, o sacerdote, apresentará a gordura do sacrifício de participação e comum como oferta feita por fogo a Jeová. O sacerdote vai remover a cauda gorda inteira, perto da espinha do carneirinho. A gordura que envolve os intestinos do carneirinho, toda gordura que adere aos intestinos do carneirinho. Ele vai ter que remover as gorduras. Versículo 10. E os 2 rins do carneirinho, com a gordura que há sobre eles, deve ser removido, e também na região lombar. O sacerdote removerá a membrana gordurosa do fígado junto com os rins. Eu tenho gordura no fígado, gente. Versículo 11. E o sacerdote fará todas essas coisas fumegar, botar fogo no altar de Deus como alimento, uma oferta feita por fogo a Jeová. Versículo 12. Se a oferta dessa pessoa, for uma cabra, a cabra apresentará, levar a cabra até o sacerdote, e o sacerdote vai apresentar essa cabra perante Jeová, Pai de Jesus. Versículo 13. O sacerdote porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, que é a cabra, e a cabra será abatida, assassinada, morta, diante da tenda de reunião de Deus, Pai de Jesus. E os filhos de Arão, que são sacerdotes, junto com Arão, terão de aspergir o sangue em todas as laterais do altar de Deus, da cabra. Versículo 14. A parte que o sacerdote apresentará como oferta feita por fogo a Jeová, Pai de Jesus, é a gordura que envolve os intestinos da cabra, toda a gordura que adere aos intestinos da cabra. Versículo 15. E os 2 rins, com a gordura que há sobre os rins da cabra, na região lombar. E o sacerdote removerá a membrana gordurosa do fígado, junto com os rins, para Jeová. Versículo 16. O sacerdote fará todas essas coisas fumegar, botar fogo no altar como alimento, uma oferta feita por fogo, de aroma agradável a Deus, Pai de Jesus. Toda gordura pertence a Jeová, Pai de Jesus. Versículo 17. Este é um decreto permanente para todas as suas gerações, onde quer que morarem. Não comam nenhuma gordura e nem sangue algum de algum animal. Pertence a Deus a gordura, Deus comia essas coisas? Claro que não. Você botava fogo, aí aquela fumaça assim, era aroma agradável a Deus. Ele sentia o aroma. Quem comeu o restante quando Deus mandava eram os sacerdotes, que era Arão e os seus filhos. Arão, irmão de Moisés. Aqui, não para vocês verem, são oferta de cereais. Olha, tá vendo que ele mandou fazer pão sem fermento? Ó, pão sem fermento que ele mandou fazer. Não gosta de fermento. Não pode colocar fogo em fermento. Aqui nós temos também, o sacerdote, tá vendo? Com a roupa de sacerdote azul,
vermelho escarlate, pão sem fermento. Ó, cereais estão aqui embaixo. Grãos, flor de farinha, incenso, pão cozido sem fermento e o sal. Ó, não sei se dá para vocês verem direitinho, mas dá para dar uma, né? Tava vendo aqui, ó, perguntei o que era olíbano, que sempre aparece aí que tinha que colocar no trigo olíbano. Aqui no Shopee tem. Olíbano no Google quer dizer goma resina aromática com incenso e perfumaria, obtida de árvores africanas e asiáticas do gênero Boswellia. Quais os benefícios do olíbano? Reconhecido como um dos óleos essenciais mais valiosos e preciosos, o olíbano tem benefícios de saúde extraordinários. É calmante e suas propriedades de embelezamento são utilizadas para rejuvenescer a pele. Quando inalado o olíbano ou difuso, o olíbano promove sentimentos de paz, relaxamento, satisfação e bem-estar geral. Olha, eu vou comprar esse troço. Qual o cheiro do olíbano? A essência de olíbano nos remete ao aroma da cânfora e da terebintina, com notas apimentadas e lenhosas, resultando em um odor bastante agradável e relaxante. Então, vamos comprar, porque Deus usava, nós podemos usar também. Então, aí no Mercado Livre você encontra o olíbano.